Há experiências que se repetem com precisão quase cruel. Relações que sempre terminam do mesmo jeito. Padrões emocionais que se repetem como um eco invisível. Escolhas que nos arrastam para dores familiares. Por que será que, por mais que tentemos mudar o caminho, o destino insiste em nos colocar diante dos mesmos espelhos? Segundo a visão da psicologia profunda, quando quebramos um contrato de alma, ou seja, quando fugimos de uma experiência necessária para nossa transformação interior, o universo não nos pune, mas nos ensina. Ele reconduz com precisão simbólica a mesma lição até que a consciência desperte. Nada é aleatório. Cada repetição é um chamado para integrar uma parte de nós que rejeitamos, esquecemos ou tememos. Se você acredita que tudo acontece por um motivo e que nenhuma dor é em vão, deixe nos comentários. Estou pronto para aprender a lição. Para Carl Jung, a vida é uma jornada rumo à totalidade psíquica, um processo que ele chamou de individuação. Esse caminho exige que confrontemos e integremos os aspectos mais profundos e ocultos da psique, a sombra, os arquétipos inconscientes, os complexos emocionais e os conteúdos que projetamos nos outros. Quando falamos em contratos de alma, estamos nos referindo simbolicamente a compromissos internos que assumimos antes da consciência plena, experiências que têm o propósito de nos transformar, mesmo que, à primeira vista, pareçam dolorosas ou injustas. A sombra, conceito central na psicologia junguiana, representa tudo aquilo que rejeitamos em nós. Quando quebramos um contrato de alma, ou seja, evitamos ou negamos uma experiência necessária para o crescimento, o inconsciente responde. A energia psíquica reprimida retorna por meio de repetições. Assim, o universo nos força a reviver padrões, situações e relacionamentos semelhantes até que possamos reconhecer, aceitar e transformar aquilo que está inconsciente. Projeção é outro mecanismo essencial. Muitas vezes, as lições que evitamos aparecem nas figuras que atraímos. A pessoa que mais nos desafia pode estar encarnando exatamente o conteúdo que precisamos integrar. E ao recusar essa integração, perdemos a oportunidade de avançar na jornada da individuação. No fundo, o universo junguiano não é punitivo, mas profundamente simbólico. Cada erro é uma nova chance de tomar consciência. E ao invés de culpar o destino, somos convidados a perguntar: qual parte de mim está sendo chamada para evoluir? Ao integrar os opostos, o feminino e o masculino internos, a luz e a sombra, cumprimos os contratos invisíveis que guiam nossa alma em direção ao self, ao centro unificador da psique. A ideia de contratos de alma, embora frequentemente associada a contextos espirituais e esotéricos, encontra uma interpretação rica e profunda dentro da psicologia analítica. Carl Jung via a alma não como algo abstrato ou imaterial no sentido convencional, mas como o centro da vida psíquica, onde habita nossa verdade mais profunda. Assim, um contrato de alma pode ser compreendido como um chamado simbólico da psique para experienciar certos desafios e encontros necessários à evolução da consciência. Na linguagem junguiana, esses contratos estão vinculados ao processo de individuação, o desdobramento gradual da personalidade verdadeira a partir da integração dos elementos inconscientes da psique. Antes mesmo de termos plena consciência, nossa alma parece se mover em direção a experiências específicas, como se estivesse orientada por uma intenção interior que transcende o ego. Esse movimento simbólico pode ser entendido como o cumprimento de uma trajetória arquetípica, onde cada figura, cada evento e cada dor possui um papel dentro da narrativa interior que se desdobra ao longo da vida. Os arquétipos desempenham um papel fundamental nesse cenário. Eles são estruturas universais presentes no inconsciente coletivo e que moldam nossas vivências em padrões recorrentes. Quando sentimos que algo já estava destinado, que um encontro foi inevitável ou que um certo sofrimento sempre nos seguiu, é possível que estejamos tocando em um campo arquetípico. Um contrato de alma, nesse sentido, nada mais é do que a ativação de um roteiro psíquico cuja função é revelar aspectos ocultos de nós mesmos. Entretanto, o ego, que representa nossa identidade consciente, nem sempre está disposto a cooperar com esse movimento. A função do ego
é manter a estabilidade da personalidade, garantir coerência e segurança. Por isso, ele frequentemente rejeita ou resiste às experiências que o desafiam. Quando o ego entra em conflito com o propósito simbólico da alma, rompe-se temporariamente esse contrato inconsciente. Mas o rompimento não significa cancelamento. Ao contrário, a psique encontra maneiras de repetir os mesmos padrões com outras pessoas, em outros contextos, até que o conteúdo necessário seja acolhido e transformado. Esses contratos se expressam com frequência através de relacionamentos significativos. Jung dizia que ninguém encontra o outro por acaso, pois o outro nos revela o que está oculto em nós mesmos. Nesse ponto, entramos no campo da projeção, quando projetamos no outro aquilo que não conseguimos enxergar em nós. O parceiro que nos rejeita, o chefe que nos desvaloriza, o amigo que nos trai, todos esses encontros são espelhos que refletem conteúdos internos rejeitados ou ainda não integrados. São, simbolicamente, cláusulas do contrato que ainda precisam ser lidas com consciência. O universo simbólico da psique funciona com precisão matemática. O que não é compreendido retorna, o que é evitado se repete e o que é negado se intensifica. Não se trata de punição, mas de coerência arquetípica. A psique, como um organismo vivo e dinâmico, busca constantemente o equilíbrio entre seus opostos. Quando há desequilíbrio, ela aciona mecanismos de compensação, sonhos perturbadores, crises emocionais, conflitos exteriores, todos como formas de fazer com que o conteúdo negado volte à superfície da consciência. O contrato de alma, portanto, é um símbolo que aponta para a responsabilidade interior que temos com nossa própria jornada. Não se trata de uma obrigação externa, mas de um chamado profundo da alma para nos tornarmos inteiros. Jung acreditava que cada pessoa carrega dentro de si uma imagem de totalidade, o self, e que a vida é o caminho para se aproximar dessa imagem. Toda experiência difícil, todo ciclo repetitivo, toda dor não compreendida é, de certa forma, uma parte desse contrato que ainda está em aberto. Ao reconhecermos isso, mudamos a perspectiva. Em vez de perguntarmos, por que isso está acontecendo comigo de novo? Passamos a nos questionar, o que isso está tentando me ensinar? Essa simples mudança de pergunta já inicia o cumprimento simbólico do contrato. Não se trata de fugir do destino, mas de colaborar com ele conscientemente. E quanto mais conscientes nos tornamos, menos precisamos repetir, pois passamos a viver em diálogo com a alma e não em conflito com ela. Poucas experiências humanas são tão inquietantes quanto perceber que estamos vivendo mais uma vez a mesma situação. Mudam-se os rostos, os cenários e até os argumentos, mas o desfecho permanece o mesmo. Relações que terminam com a mesma frustração, decisões que nos levam sempre ao mesmo tipo de dor, ciclos que parecem girar em torno de um eixo invisível. Para a psicologia analítica, essas repetições não são meros acidentes emocionais, mas sinais claros de que há algo na psique que precisa ser reconhecido, acolhido e transformado. Carl Jung compreendia a repetição como um mecanismo de autorregulação do inconsciente. Quando uma experiência não é devidamente compreendida ou integrada, ela se repete, não por crueldade ou acaso, mas porque o inconsciente está continuamente tentando promover equilíbrio e totalidade. O que não é assimilado no plano consciente retorna com intensidade crescente, até que seja visto com clareza. O inconsciente, nesse sentido, age como um educador simbólico. Repete a lição até que o aluno compreenda. Essa repetição compulsiva pode ser entendida como a forma que a alma encontra para retomar o fio perdido da individuação. Muitas vezes, quando estamos diante de uma dor recorrente, pensamos que somos vítimas de má sorte ou de um destino injusto. Mas, sob a ótica junguiana, essa recorrência é um espelho daquilo que se encontra não resolvido dentro de nós. O outro se torna, então, portador simbólico de nossas partes esquecidas, rejeitadas ou projetadas. Aquele que sempre nos abandona pode estar revelando a nossa própria ferida de abandono. Aquela situação que sempre nos humilha
pode estar revelando um complexo inconsciente de inferioridade que precisa ser iluminado. Os complexos são agrupamentos de emoções, memórias e imagens inconscientes que ganham vida própria na psique. Eles agem como pequenos egos, com vontade e comportamento próprios. Quando um complexo é ativado, ele colore nossa percepção da realidade. Assim, atraímos situações que alimentam esse complexo, como se estivéssemos emocionalmente programados para reviver uma narrativa inconsciente. A repetição, portanto, é muitas vezes um sinal de que um complexo está no controle e que precisa ser diferenciado da consciência para que a repetição cesse. Essa dinâmica é especialmente visível nos relacionamentos. O padrão de atração por pessoas emocionalmente indisponíveis, a tendência a sabotar relações saudáveis, a constante sensação de estar sendo traído ou desvalorizado, tudo isso pode indicar que há um conteúdo inconsciente tentando emergir. Quando esses padrões se tornam conscientes, temos a chance de transformá-los. Mas enquanto resistirmos a enxergar a origem interna dessas repetições, continuaremos prisioneiros de suas manifestações externas. O universo simbólico da psique funciona de forma circular, não linear. Isso significa que uma mesma lição pode retornar diversas vezes, mas cada retorno carrega a possibilidade de um novo nível de compreensão. O erro não está em repetir, mas em não aprender com a repetição. Jung afirmava que tudo o que não chega à consciência retorna como destino. Essa frase resume com precisão o papel da repetição. Ela é o destino tentando nos acordar para algo que não foi integrado. É por isso que a sensação de déjà vu emocional é tão intensa. Quando vivemos novamente uma situação dolorosa, sentimos que já passamos por isso, não apenas porque os fatos se repetem, mas porque há uma memória arquetípica sendo reativada. O arquétipo do sofrimento não integrado, da perda não elaborada, da rejeição não compreendida, retorna à cena como uma peça de teatro, com novos atores, mas com o mesmo roteiro. Enquanto não alterarmos o enredo interno, o palco externo seguirá inalterado. Nesse contexto, o inconsciente não é inimigo, mas guia. Ele insiste não por teimosia, mas por fidelidade à totalidade da psique. Cada repetição é um convite a olhar mais fundo, a perguntar-se não, por que isso está acontecendo comigo? Mas o que isso está tentando me mostrar? A mudança real ocorre quando saímos da posição de vítimas da vida e assumimos o papel de intérpretes simbólicos de nossas experiências. Romper com um padrão exige mais do que decisão racional. Exige uma escuta profunda do inconsciente, uma disposição verdadeira para enfrentar os conteúdos internos que evitamos. É preciso reconhecer a dor que evitamos sentir, a verdade que evitamos encarar, o perdão que evitamos conceder, inclusive a nós mesmos. A repetição não termina porque queremos que ela acabe, mas porque finalmente aprendemos a lição que ela carrega. E quando isso acontece, o universo interior se reorganiza. O roteiro muda, o ciclo se encerra e o próximo passo da jornada pode finalmente começar. No centro das repetições dolorosas e dos contratos de alma interrompidos, habita uma presença silenciosa, intensa e muitas vezes ignorada: a sombra. Para Carl Jung, a sombra representa o conjunto de aspectos da psique que o ego não reconhece como próprios. São traços, emoções, impulsos e potenciais que foram reprimidos ou negados ao longo da vida, seja por medo, vergonha ou condicionamento social. No entanto, o fato de serem reprimidos não os torna inofensivos. Ao contrário, tudo aquilo que rejeitamos em nós ganha força no inconsciente e, eventualmente, se manifesta por vias simbólicas ou projetadas. Quando falamos em quebra de contratos de alma, estamos frequentemente lidando com situações em que fugimos daquilo que precisávamos enfrentar para crescer. Um relacionamento que abandonamos no ponto de maior vulnerabilidade, um ciclo de aprendizado que interrompemos por medo de dor, um chamado interno que silenciamos por conveniência. Em muitos desses casos, a sombra está agindo como força motriz. Ela nos afasta do que é necessário porque teme a transformação. E a transformação sempre exige confrontar aquilo que mais evitamos em nós mesmos. A sombra pode se manifestar de diversas formas.
autossabotagem, ressentimento, julgamento constante do outro, repetição de padrões destrutivos, impulsos descontrolados ou até mesmo estados depressivos profundos. Ela se opõe à consciência, não porque deseje nossa destruição, mas porque foi excluída do diálogo psíquico e, por isso, age pelas margens. Ao fugir de uma experiência transformadora, o ego obedece a uma lógica de defesa, mas essa defesa é alimentada pela sombra que sussurra: não vá por aí, é perigoso demais. E assim, os contratos simbólicos que a alma estabeleceu com o crescimento são ignorados ou abandonados. No entanto, o paradoxo junguiano é que justamente onde há sombra, há também o caminho para a luz. O conteúdo rejeitado carrega em si um potencial imenso de cura, vitalidade e reconexão com o self. Aquilo que mais tememos em nós é também o que mais precisamos integrar. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Ou seja, é ao olhar para a sombra que acessamos a verdadeira potência da transformação. Quando quebramos um contrato de alma, não eliminamos a necessidade daquela experiência, apenas adiamos sua integração, e a sombra se fortalece nesse intervalo. Ela se alimenta do não dito, do não vivido, do evitado, e então retorna com maior intensidade em outra situação, outra pessoa, outro momento. Mas, simbolicamente, é sempre a mesma lição. A sombra exige reconhecimento, não repressão. Quando a ignoramos, ela se torna destino. Quando a enfrentamos, ela se torna guia. O mecanismo da projeção é uma das formas mais comuns de atuação da sombra. Tudo aquilo que não aceitamos em nós tende a ser projetado nos outros. A raiva que negamos, vemos nos comportamentos alheios. O medo que escondemos, identificamos nos erros dos outros. E assim, as relações se tornam palco para conflitos que, na verdade, pertencem ao mundo interno. Quando rompemos um contrato de alma, como evitar um relacionamento profundo por medo de abandono, muitas vezes projetamos no outro a culpa pela ruptura, sem perceber que estamos sendo movidos por partes de nós que ainda não foram vistas com clareza. O trabalho com a sombra é, portanto, essencial para cumprir os compromissos da alma. Integrar a sombra não significa torná-la dominante, mas sim trazê-la para o campo da consciência, estabelecer um diálogo entre ego e inconsciente. É preciso reconhecer que há partes nossas que têm medo, que sentem raiva, que desejam controle, que carregam mágoas, e ao reconhecê-las, conseguimos fazer escolhas mais conscientes, menos reativas. Assim, deixamos de fugir das experiências difíceis e passamos a encará-las como oportunidades de crescimento. Essa reconciliação interna é o que permite a continuidade do processo de individuação. Quando paramos de rejeitar partes de nós mesmos, paramos também de fugir das situações que nos desafiam. Passamos a cumprir os contratos simbólicos que a alma estabeleceu, não por obrigação, mas por compreensão. Entendemos que cada dor enfrentada com coragem abre espaço para uma expansão da consciência, e que cada sombra integrada é um passo a mais em direção à totalidade. Portanto, a sombra não é inimiga do processo evolutivo, mas sim sua guardiã. Ela nos testa, nos desafia, nos confronta, porque carrega as chaves das portas que mais resistimos a abrir. Mas é ao atravessar essas portas que a verdadeira liberdade se revela. Quando a sombra deixa de governar silenciosamente nossas decisões e passa a ser escutada, os padrões se dissolvem, os ciclos se encerram e a alma pode, enfim, seguir sua jornada de transformação. No centro da obra de Carl Jung está a ideia de que a vida humana possui uma direção simbólica, um movimento interno que conduz cada indivíduo rumo à totalidade. Esse processo é chamado de individuação. Trata-se de um caminho profundo e contínuo, no qual cada pessoa se torna aquilo que realmente é, integrando os aspectos conscientes e inconscientes da própria psique. Honrar os compromissos da alma, dentro dessa perspectiva, é muito mais do que aceitar experiências difíceis ou suportar desafios emocionais. É responder com consciência ao chamado interior que busca nos levar para mais perto de quem realmente somos. O caminho da individuação exige coragem,
pois obriga o ego a sair da zona de conforto. Muitas vezes, o ego deseja estabilidade, repetição, segurança, mas a alma deseja expansão, profundidade, autenticidade. E entre essas duas forças, o ego que resiste e a alma que chama, instala-se o conflito que leva à transformação. Romper com esse chamado, ignorar a lição ou rejeitar o aprendizado que certas experiências trazem é, em última instância, negar a própria individuação. E como a alma não se cala, o universo interno recria o cenário necessário até que o ego aceite escutar. Honrar um contrato de alma é reconhecer que as situações mais intensas e aparentemente caóticas da vida carregam sentido e função simbólica. O sofrimento não é gratuito. Ele é uma linguagem da alma quando o diálogo com a consciência foi interrompido. A dor, nesse sentido, é um mensageiro, e ao invés de reagirmos com negação ou vitimização, somos convidados a interpretar o que ela está tentando comunicar. Quando aceitamos essa perspectiva, mesmo os ciclos mais repetitivos passam a ter propósito. Eles se tornam trampolins simbólicos para a evolução. O processo de individuação não é linear nem rápido. Ele é feito de enfrentamentos internos, de revisitações ao passado, de rupturas e de reconciliações. A integração da sombra, a conscientização dos complexos, a aceitação do ânimos e da ânima, os aspectos masculino e feminino da psique, tudo isso faz parte desse caminho. Quando deixamos de fugir desses conteúdos, começamos a caminhar de forma mais alinhada com nossa verdade interior. E com isso, os contratos de alma não são mais vistos como imposições, mas como pactos de crescimento que nossa essência escolheu viver. A individuação também exige autenticidade. Isso significa abandonar os papéis que o mundo impôs e começar a viver a partir da própria verdade. Muitos contratos simbólicos são quebrados porque, em algum ponto, escolhemos agradar aos outros em vez de sermos fiéis a nós mesmos. Essa traição interior cobra seu preço na forma de angústia, vazio ou confusão existencial. A alma sabe quando não estamos vivendo a vida que nos pertence, e ela nos empurra com força simbólica de volta ao caminho original, nem que para isso precise desestruturar o que estável parecia ser. Ao retomarmos o processo de individuação, começamos a escutar mais atentamente os sinais do inconsciente. Os sonhos se tornam mais claros, os encontros mais significativos, as repetições menos confusas. Isso não significa que deixamos de sofrer, mas que começamos a compreender o sofrimento como parte de uma narrativa maior. Passamos a ser participantes ativos do próprio destino, e não apenas vítimas dos acontecimentos. Com isso, cumprimos os contratos não pela obrigação, mas pelo desejo sincero de crescimento e realização interna. Esse percurso também exige compaixão consigo mesmo. Nem sempre conseguimos responder ao chamado da alma na primeira vez. Às vezes, o medo é maior, a dor parece insuportável, a resistência se impõe. Mas o importante é que, a cada repetição, a consciência vá sendo ampliada. Jung nos lembra que não somos culpados pelo que está inconsciente, mas somos responsáveis pelo que escolhemos manter na inconsciência. Assim, a individuação é um compromisso constante com a verdade interior, mesmo quando ela é desconfortável. Ao honrar os compromissos da alma, não estamos apenas curando feridas pessoais, mas também contribuindo para a coletividade. Cada pessoa que se torna mais consciente ajuda a tornar o mundo mais inteiro. O inconsciente coletivo se alimenta da transformação individual. Portanto, quando escolhemos o caminho da individuação, deixamos de repetir cegamente padrões herdados e passamos a criar algo novo. Esse é talvez o maior contrato que a alma estabelece: tornar-se instrumento da própria transformação e da transformação do mundo. No fim, o que parece ser apenas um ciclo repetido de dor pode, na verdade, ser o portal de entrada para uma vida mais autêntica. O universo insiste, o inconsciente retorna, a sombra chama, não para nos punir, mas para nos lembrar de quem realmente somos. E quando finalmente aceitamos a lição, quando caminhamos com consciência, os contratos se cumprem e a alma encontra paz em sua jornada. A jornada interior é inevitável.
Quando evitamos os compromissos simbólicos que a alma propõe, não estamos escapando do destino, apenas adiando a própria transformação. O universo, com sua inteligência simbólica, nos reconduz às mesmas experiências, às mesmas dores, aos mesmos aprendizados, não para nos punir, mas para garantir que despertemos. A repetição é o chamado insistente do inconsciente, a sombra, o guardião do que precisa ser revelado, e a individuação, o caminho real de libertação e completude. Quando finalmente escolhemos escutar, integrar e agir com consciência, quebramos os ciclos que nos aprisionavam. A dor se torna compreensão, o conflito se torna direção, e a vida passa a ter um ritmo mais verdadeiro, mais alinhado com o que somos em essência. Se este conteúdo falou com a sua alma, inscreva-se no canal agora e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Sua jornada é importante e você não está sozinho nela. Assista agora ao vídeo que está aparecendo na tela e aprofunde ainda mais sua caminhada interior. Lembre-se, a alma só descansa quando o aprendizado é vivido com verdade.